uma pedra no alto de uma montanha. O seu fígado crescia incessantemente e era todos os dias comido por uma ave. Depois de 3.000 anos, Prometeu foi resgatado por Hércules, ou Heracles na tradução de Miller, em um de seus trabalhos espontâneos. O pós-dramático alemão Heiner Miller, em seu monólogo A Libertação de Prometeu, resgata esse mito e nos oferece uma reflexão de âmbito político. O Hércules, ou Heracles de Miller, não tinha ninguém para derrubar o governo estruturado e cruel de Zeus. Ele mesmo, tão mais virtuoso, não passava de um camponês com pés de bosta, um semideus cheirando a esterco. E o povo desejava deuses. Ele então sobe a montanha para resgatar o deus Prometeu. O Prometeu, de Heiner Miller, é covarde, conservador, chorão, fedido, muito fedido e capado. É frágil, mas é um deus. Naquele momento, aquele fedido capado poderia se apresentar à multidão. E naquele momento, aquela multidão poderia aceitá-lo. E, finalmente, aquele ser cheio de defeitos poderia iniciar com a população um novo tempo. Também cheio de defeitos, mas novo. Prometeu, que entregou o raio aos homens, mas não os ensinou a usá-lo contra os deuses, porque participava da refeição dos deuses, as quais, divididas com os homens, seriam menos abundantes. Foi por causa da sua ação, melhor dito, por causa da sua omissão, por ordem dos deuses, por Hefesto, o ferreiro, ao Cáucaso fixado, onde uma águia com cabeça de cão comia diariamente do seu fígado, que crescia sem cessar. A águia que tomava um pedaço de rocha parcialmente comestível e capaz de canções dissonantes, principalmente quando se comia dela, também defecou sobre ele. As fezes eram o seu alimento. Ele passava-as adiante, transformadas em suas próprias fezes, para a pedra embaixo de si. De maneira que, 3.000 anos depois, quando Heracles, seu libertador, subia a montanha despovoada, já podia ver ao longe o algemado refletindo o brilho alvo das fezes da ave a uma distância grande, mas rejeitado repetidamente pelo muro de fedor, circunvolteou a montanha por mais 3.000 anos, enquanto a cabeça de cão comia o fígado do algemado e o alimentava com as suas fezes, de maneira que o fedor aumentava na mesma medida em que o libertador se acostumava a ele. Finalmente, beneficiado por uma chuva que durou 500 anos, Heracles pôde se aproximar a uma distância de tiro. Neste procedimento, ele tapava o nariz com uma mão. 3 vezes não acertou a ave. Por quê?
atordoado pela onda de fedor que caía sobre ele, cada vez que tirava a mão do nariz para retesar o arco, fechava os olhos involuntariamente. A terceira flecha atingiu o algemado levemente no pé esquerdo. A quarta matou a águia. Contam que Prometeu chorava alto por causa da água, sua única companheira durante 3.000 anos, e seu sustento por 2 vezes 3.000. Devo comer as suas flechas! Gritava, esquecendo-se de que conheceria outros alimentos. Você sabe voar, camponês, com seus pés de bosta! E vomitava por causa do cheiro de estábulo que se fixou em Heracles quando ele limpara os estábulos de Algias. Porque a bosta fedia até o céu. Coma a águia, disse Heracles. Mas Prometeu não conseguia captar o sentido das suas palavras. Também sabia muito bem que a águia havia sido sua última ligação com os deuses. Que as suas picadas diárias eram a memória deles nele. Mais ágil do que nunca em suas correntes, ele xingou seu libertador de assassino e tentou cuspir na sua cara. Heracles, curvando-se de nojo, procurava, enquanto isso, as algemas com as quais o furioso estava ligado à sua prisão. Tempo, clima e fezes haviam tornado carne e metal indistinguíveis um do outro e ambos da pedra. Afrouxados pelos movimentos violentos do algemado, eles puderam ser então reconhecíveis. Constatou-se que foram corroídos pela ferrugem. Somente no sexo, a corrente se juntou à carne porque Prometeu, ao menos nos primeiros 2.000 anos na pedra, de vez em quando se masturbava. Com o tempo ele bem esqueceu seu sexo. Da libertação ficou uma cicatriz. Facilmente Prometeu teria podido libertar-se. Ele mesmo, não fosse o medo da águia, sem armas e exausto dos séculos como estava. Que ele tinha mais medo da liberdade do que da ave, mostra o seu comportamento durante a libertação. Gritando e espumando de raiva,
protegia com todas as forças as suas correntes das investidas do libertador. Liberado, de quatro sobre as mãos e os joelhos, chorando na tortura do movimento com os membros entorpecidos, ele gritou de seu lugar tranquilo na pedra, debaixo das asas da árvore, sem nenhuma mudança de local, senão as decretadas pelos deuses através de terremotos ocasionais. Mesmo quando já podia se colocar em pé, opôs-se à descida como um ator que não quer sair do seu palco. Héracles teve que levar os outros montanha abaixo. Mas 3.000 anos durou a descida até os homens, enquanto os deuses arrancavam a montanha do chão, de maneira que a descida parecia mais uma queda, por causa do turbilhão das pedras. Héracles carregava sua presa preciosa como uma criança em seus braços, para que não sofresse nenhum dano. Pendurado no pescoço do seu libertador, Prometeu indicava em voz baixa a direção dos projéteis, de modo que eles puderam escapar da maioria deles. Neste entretempo,